sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Ok. Irmãos, graça e paz. Estamos de volta à casa do Senhor neste domingo, primeiro dia da semana, para cultuarmos e engrandecermos o seu nome. Nós iremos dar início neste momento em nossa liturgia, que está baseada em Efésios 1:4, apenas um versículo, que diz o seguinte: Efésios 1:4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós temos como tema, irmãos, hoje, o homem eleito de Deus. O homem eleito de Deus, em primeiro lugar, mortifica dia a dia o seu pecado. Mesmo sentados, vamos orar ao Senhor, oração de gratidão e adoração. Soberano Deus, Senhor do céu e da terra, Deus infinito, bondade e de infinita misericórdia, estamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, neste domingo, dia consagrado a Ti, o dia que Tu escolheste para que Tua igreja possa se reunir, estar junta, Deus, em comunhão, para Te dar o culto, o louvor e a adoração que só a Ti é devido. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que traz paz ao nosso coração, que nos motiva, Senhor, a prosseguirmos, a sermos fiéis a Ti. Nos ajuda, Pai, dia a dia, nessa caminhada em Cristo Jesus, nós te oramos. Amém.
Nós iremos, irmãos, agora fazer leitura bíblica alternada do Salmo de número 19. Salmo de número 19. Nós iremos ler este salmo de forma alternada. Vamos colocar de pé, queridos. Vamos fazer essa leitura. Salmos 19. Vamos ler de forma alternada. Os irmãos encontraram o texto? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por ele se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Os irmãos permanecem de pé. Nós temos como tema um homem eleito de Deus. Em primeiro lugar, mortifica dia a dia o seu pecado. E segundo, é irrepreensível na sua conduta. Nós iremos orar mais uma vez e depois estaremos cantando o hino 71, perdão, que será o hino do ofertório. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor, que é rica e eficaz, que penetra o nosso coração, que nos ensina, que nos instrui, ó Deus, que a cada dia, Senhor Deus, faz de nós, Senhor Deus, aquilo que tu se agrada, Deus. Que o louvor seja para ti, Senhor, que a glória seja unicamente para louvor do teu nome, Senhor. Que possamos estar atentos, crescermos, desenvolvermos a nossa fé, ó Deus, em Cristo e sermos fiéis a ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia que tu és o nosso Senhor, Senhor. Nos ajuda, Pai, a prosseguirmos, nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que te agrada, Senhor. Que tu seja o alvo de nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós iremos agora cantar o hino 71. A igreja pode ficar sentada, porque vai ser o hino do ofertório. Nós iremos cantar esse hino, enquanto nós teremos o recolhimento das ofertas dessa manhã. Graça e paz, irmãos. Esse hino é fácil, a igreja conhece. Eu vou pedir para vocês me ajudarem, por favor. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, ao
ao sofredor eu não quis ajudar. Perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, se meu dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Santo e eterno Deus, graças te damos essa manhã, porque tu nos concede o privilégio de acordarmos diante da tua presença, na certeza em nossos corações em que somos perdoados na mediação do teu Filho amado Jesus Cristo, a quem tu nos destes como propiciação pelos nossos pecados, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que tu tens feito nessa caminhada, antes da fundação do mundo até agora, que tu não descansas, tu ainda continuas a trabalhar em teu trono, Senhor. Que o Senhor nesta manhã abençoe todos os dízimos e ofertas que foram recolhidos, e que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais, Senhor, os demais irmãos que contribuíram e aqueles, Senhor, que anseiam em seus corações, que só tu sabes as dificuldades as quais têm passado, que o Senhor possa estar dando um pouco da tua graça, benfazeja sobre as nossas vidas, de retribuir uma parte do que tu tens feito, desde que eles vieram a ser criaturas tuas, Senhor. Que o Senhor possa estar sustentando esta igreja, todos os departamentos, e que o Senhor dê sabedoria aos homens que fazem parte desse conselho, que possam utilizá-los único e exclusivamente para a tua obra, com sabedoria e discernimento, Senhor. E que até o fim deste trabalho de hoje, que a tua igreja possa ter uma disposição mental aprovada diante de ti, para entender mais da tua palavra, Senhor, e crescermos em graça e em conhecimento. Essa é a nossa oração em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós iremos passar agora, irmãos, a parte da edificação, que é a reflexão da palavra de Deus, com o nosso irmão presbítero Carlos. Irmãos, graça e paz. Que alegria, né? Podemos nos reunir nessa manhã para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Estamos sentindo a falta de alguns irmãos. Ontem tivemos a nossa EBF aqui. Algumas irmãs estão muito cansadas, mas foi tudo para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus possa falar o nosso coração nesta manhã, através da sua palavra. Embora o nosso querido pastor esteja aqui conosco, ele não irá pregar, porque ele ainda... por conta do procedimento que ele fez, ele ainda não consegue enxergar bem. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos de 13 até o versículo de número 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao versículo de número 21.
1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. Todos encontraram? Vou fazer a leitura e os irmãos acompanham atentamente. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, irmãos? Nós vamos mais uma vez fazer uma oração. Curve sua fronte e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós mais uma vez te louvamos, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de estar na tua casa nesta manhã, de poder, Deus, ouvir a tua palavra, de poder meditar nela, de poder estar com os nossos irmãos em comunhão, Senhor. Que tu nos fortaleça como igreja do Senhor. Que tu fale, Pai, através da tua palavra, nesta manhã aos nossos corações. Que possamos, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, meditar nela e aplicar em nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida santa, uma vida reta diante de ti, Pai. Para que o teu nome seja em tudo glorificado, Pai. Que tu venha a estar despertando nesta manhã o teu povo a estar, Senhor Deus, vivendo uma vida que te agrada, uma vida de renúncia, uma vida para a tua glória, Senhor. Te oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em 1914, explodiu na Europa a Primeira Guerra Mundial. E essa guerra, ela durou 4 anos. Ela foi de 1914 até 1918. Um saldo de 10 milhões de soldados mortos. Também teve 21 milhões de soldados feridos, além de 13 milhões de pessoas civis que morreram também a partir dessa guerra. Depois de quase 20 anos, também, em 1939, ocorre a Segunda Guerra Mundial, que ela dura até o ano de 1945. Essa foi um pouco mais longa e mais mortal também. Ela teve um saldo de morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas, entre civis e militares. Agora, no ano de 2022, nós vimos, após uma pandemia que enfraqueceu a todas as nações, a invasão da Ucrânia, causando também um estado de guerra. E essa guerra na Ucrânia, até abril desse ano, já tinha um saldo de 8.500 mortos, 15 mil feridos. As guerras, irmãos, eles sempre fizeram parte da nossa história, a história da humanidade. Sempre houve guerras.
Essas guerras, elas sempre têm caráter político, caráter egoísta e pecaminoso. Entretanto, existe uma guerra de importância muito maior do que todas as guerras que já aconteceram. Essa guerra é a guerra espiritual. O cristão, ele está constantemente em guerra, todos os dias. É um combate diário, que é travado por aqueles que foram salvos através do sangue de Cristo. Paulo chama essa guerra de bom combate. E ele diz isso lá quando ele escreve a Timóteo. Ele diz: Timóteo, combate o bom combate da fé. Nós vamos meditar nessa manhã, irmãos, sobre o tema, a principal característica do eleito de Deus, santidade. A principal característica do eleito de Deus, que é a santidade. O autor dessa carta é o apóstolo Pedro. Ele escreveu essa carta. Eu queria que os irmãos voltassem um pouco para o capítulo 1, o versículo 1 e 2. Ele escreve para alguns irmãos que estão dispersos em algumas cidades da Ásia Menor. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, irmãos, o apóstolo Pedro escreve a um grupo de cristãos que estavam dispersos, estavam sendo perseguidos, e Paulo escreve essa carta para exortar esses irmãos, para fortalecer esses irmãos naquilo que eles criam, que era a salvação através de Cristo Jesus. Eles estavam sendo mortos e perseguidos. Então Paulo escreve para os fortalecer. No versículo de 13 até o 16 que nós lemos, ele vai mostrar qual deve ser a conduta do crente eleito de Deus para com Deus. O que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a conduta do cristão depois que ele foi salvo e remido pelo sangue de Cristo? E os versículos 17 a 21, ele mostra o que Cristo fez por cada um dos seus eleitos. Mas para que nós não possamos alimentar cada vez mais o nosso legalismo, nós vamos ver primeiro, do 17 ao 21, o que Cristo fez por cada um de nós, para depois nós vermos qual deve ser a conduta nossa a partir do que Cristo fez em nossas vidas. Mas você pode perguntar, mas o que é o legalismo? Né? Alguns podem não saber o que é legalismo. O legalismo, ele é um estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de determinadas regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação de Cristo. O legalismo, ele tem o foco nas normas. Ele tenta conquistar o mérito de ser aceito por Deus mediante o seu esforço religioso. Então, tem determinadas doutrinas que o crente pensa que, seguindo aquelas doutrinas, ele vai alcançar o merecimento, a salvação. Dizimar, jejuar, ir à igreja. Olha, você tem que prestar atenção. O crente deve fazer tudo isso. Mas ele não fazendo isso, ele vai alcançar a salvação. Mas porque ele foi eleito de Deus, ele vai fazer todas essas coisas. Nós não fazemos nada disso para alcançar a salvação, mas porque fomos salvos e obedecemos à lei do Senhor. Então, irmãos, nós vamos primeiro olhar o que Cristo fez por nós, porque nós só podemos fazer algo à luz do que Ele fez primeiramente por cada um de nós. A cruz de Cristo, ela sempre é enfatizada no sentido de redenção. Mas Cristo não apenas nos livra da culpa do pecado, Ele também nos livra do poder do pecado. Então, Cristo, através da sua cruz, através do seu sangue, Ele salva o pecador, mas também Ele mantém esse pecador firme. Ele faz com que esse pecador mortifique dia após dia o seu pecado.
existe um pensamento errôneo, pecaminoso, que diz que se eu já fui eleito, então eu posso viver de qualquer forma. Algumas pessoas pensam assim: ah, eu já fui eleito de Deus, Deus já me escolheu, então, da forma que eu viver, eu já estou salvo de qualquer forma. Isso é um pensamento errôneo, pecaminoso, diabólico. Porque aquele que foi escolhido por Deus, salvo pelo seu sangue, ele jamais irá pensar dessa forma. Ele vai viver uma vida santa, uma vida reta. Então vamos olhar para o versículo de número 17. O versículo 17, irmãos, diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus nos chamou para um relacionamento de pais e filhos. Ele nos adotou. Éramos filhos da ira, então Deus nos tornou filhos adotivos. Por isso que ele diz: se nós invocamos como Pai aquele que julga sem acepção de pessoas. Ele julga, irmão, sem levar em conta a característica externa, exatamente o que nós fazemos. Ele não julga segundo essa forma. Ele vê o íntimo do nosso coração. Ele vê o que está dentro do nosso coração. Então nós, muitas vezes, temos um entendimento errado de que na igreja nós vivemos de determinada forma, vivemos uma vida santa na igreja, mas quando vamos para fora, vivemos de qualquer forma. Está errado. Deus, ele vê o íntimo do nosso coração. Ele diz que ele julga segundo as obras de cada um. Não haverá acepção de pessoas, ele considerará sinceridade, a sinceridade real do coração do crente. E ele diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor, irmãos, ele diz que nós devemos andar com prudência, devemos ser prudentes diante de Deus e não negligentes. Peregrinação, nós vimos que ele está escrevendo para alguns crentes que estavam dispersos, eram peregrinos, mas nós devemos entender que aquele que foi eleito por Deus, que foi salvo pelo sangue de Cristo, ele não pertence a esse mundo. Todos os eleitos de Deus são peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui passando um tempo onde nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Versículo de número 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Os crentes, irmãos, eles sabem o preço. Ele diz: olha, vocês sabendo que não foi mediante prata nem ouro que foi comprado, vocês sabem o preço que foi pago por cada um de vós. Não foi prata nem foi ouro, mas foi o sangue precioso de Cristo Jesus. Quando ele diz que vossos pais vos legaram, queria que você abrisse para entendermos melhor Ezequiel, capítulo 20, versículos 18 e 19. Ele diz: não foi mediante prata ou ouro, coisas corruptíveis, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Ezequiel capítulo 20, versículos 18 e 19. Ele diz assim: mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Então, irmãos, Pedro está exortando esses irmãos
a andarem segundo os estatutos de Cristo Jesus. Quantas pessoas você não já ouviu dizer, eu sou assim porque eu puxei a meu pai, né? Eu trago uma herança, uma cultural da minha família. Então eu sou assim, eu não consigo mudar. Está errado. Pedro, ele está dizendo, ande segundo os estatutos de Cristo, segundo os estatutos de Deus. Essa história de, eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim também. Está errado, é pecado diante de Deus. Para que a redenção de Cristo seja eficaz em nossa vida, irmãos, é preciso renunciar à nossa vida pregressa. Então, tudo aquilo que os nossos pais cometeram, que talvez traga ainda uma cultura em nossas vidas, deve ser abandonado. Versículo 19, ele diz, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo, irmãos, foi a vítima perfeita, apropriada, ela foi aprovada por Deus. Ele faz a comparação ao cordeiro que era sacrificado, apontando para o Cristo que haveria de vir. Ele era perfeito, ele era sem mancha. Então, somente o próprio Deus poderia apagar os pecados que foi cometido contra um Deus que é santo. No versículo 20, ele diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Essa ideia de conhecido antes da fundação do mundo traz para nós a questão da predestinação. Está a maravilhosa doutrina da predestinação, que não coloca em nenhum de nós o poder de sermos salvos, mas quando nós confiamos somente na graça de Cristo. Então, irmãos, Deus, ele não foi pego de surpresa, né, com o pecado lá de Adão. Deus sabia desde o princípio que o homem era incapaz de permanecer reto e íntegro diante de Deus. E ele diz, quando ele fala manifestado nos últimos tempos, é o mesmo que Paulo fala lá em Gálatas, que ele diz, na plenitude do tempo. Era o tempo certo, o tempo completo, o tempo de Deus. Nada está fora do controle do nosso Deus. E o versículo 21, ele diz que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Deus ele é incompreensível sem Cristo Jesus. Se Deus não tivesse mandado Cristo Jesus para nos salvar, irmãos, nós jamais iríamos entender os propósitos de Deus. Então ele manda Cristo para que todo o conhecimento de Deus seja dado ao homem através de Cristo, o conhecimento da salvação. Nem tudo nos foi revelado, a Bíblia não nos revela tudo. Ele revela somente aquilo que é necessário. E é através de Cristo que vem essa revelação. Então nós conhecemos a Deus o Pai através de Cristo o Filho. Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que Cristo, ele é a imagem do próprio Deus invisível. Então nós conhecemos a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui, irmãos, do versículo 17 até o versículo 21, o que Deus fez pelos seus eleitos. E agora nós vamos voltar um pouco e ver do versículo de número 13 até o versículo de número 16. Qual deve ser, então, a partir daquela eleição que Deus deu a cada um dos seus filhos, qual deve ser a conduta do eleito, do salvo? Versículo de número 13. Ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Por isso que ele fala, no versículo 1, um pouco antes, Paulo fala exatamente sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Ele está dizendo, por causa desse relacionamento, você deve viver dessa forma. E esse cingir o vosso entendimento, ou cingindo a sua mente, no tempo antigo que eles viviam, Pedro está fazendo aqui uma analogia ao cingir de roupas.
As pessoas naquele tempo usavam uma roupa longa e para que eles pudessem fazer determinadas atividades, eles precisavam cingir, subir a roupa e amarrar com um cinto, para que eles pudessem correr ou fazer qualquer determinada atividade. E ele está querendo dizer, olha, esteja com sua mente cingida, esteja com sua mente pronta. Estejam prontos para o que os esperam. E sede sóbrios. Ele diz logo mais, sede sóbrios. Sóbrio, irmão, é alguém que é firme, alguém que não pende para um lado nem para outro, alguém convicto daquilo que acredita, alguém que está sempre atento. Então Pedro diz, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Pedro exorta os irmãos a terem paciência. Ele diz, olha, vocês vão passar por algumas dificuldades, estejam com suas mentes prontas, estejam sóbrios e tenham paciência, pois Cristo está vindo ao encontro de todos vocês. No versículo de número 14, ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Deus, ele nos adotou para sermos obedientes. Não viver conforme o tempo que vivíamos antes, o tempo da nossa incredulidade. Pedro está dizendo, irmãos, que o eleito de Deus, ele não vive como vivem os incrédulos. O eleito de Deus, ele vive uma vida constante de busca por santidade. É muito interessante quando nós vimos que alguns irmãos têm um entendimento da Bíblia, conhecem a palavra do Senhor, mas vivem de qualquer forma. O pecado não incomoda mais o coração daquela pessoa. Existem pecados que são, inclusive, pecados que são constantes em suas vidas. A Bíblia pregada, falada, não incomoda mais. Pecados de estimação, muitas vezes. Então, ele está dizendo, como filhos obedientes, não vive como vocês viviam antes, quando eram incrédulos. E o versículo de número 15, ele diz, pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. É interessante que Pedro está falando aqui, ele não está dizendo, olha, seja santo somente na igreja, seja santo somente no seu trabalho, seja santo somente na sua casa. Não, ele diz, em todo o vosso procedimento, você deve viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Como é que nós temos vivido, irmãos, essa vida que Deus nos deu? Será que é somente na igreja que eu me relaciono com os meus irmãos e tenho uma vida santa? E quando eu estou na minha casa, o relacionamento com a minha família, meus irmãos, minha mãe, meus filhos, minha esposa, o esposo, como é a vida? Como é a vida no nosso trabalho? Como é que nós vivemos com os nossos colegas de trabalho? Será que nós influenciamos aquelas pessoas ou nós somos influenciados? Entramos naquelas rodas de brincadeiras e participamos daquela roda de brincadeira esquecendo a palavra do Senhor. Em vez de sermos influenciadores, somos influenciados pelo pecado. Como está a nossa vida pessoal, quando nós estamos sozinhos? Como temos vivido? Será que temos agradado a Deus em todo o nosso procedimento? Paulo está aqui exortando aos irmãos. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. E isso está escrito lá em Levítico, capítulo 11, versículo de número 45. Pedro só está subscrevendo. Ele disse, olha, está escrito lá, já foi dito. Sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus, ele é um Deus santo, e ele requer de cada um de nós santidade. Nós jamais, irmãos, seremos iguais a ele. Nós jamais teremos uma vida reta na sua totalidade, como Deus é santo. Mas ele diz, portai-vos santos, sede santos, porque eu sou santo. A vida cristã é uma vida constante de busca pela santidade. Então, se eu e você não estamos
galgando esse degrau de santidade, estamos estagnados, ou se pelo menos estamos descendo, devemos analisar a nossa vida. Será que temos vivido de acordo com essa palavra? Será que temos vivido uma vida santa e reta diante do nosso Deus em tudo que a gente pratica? E eu queria, irmãos, trazer algumas aplicações para a nossa vida. Todos nós sabemos que todo crente, ele trava uma guerra diária, o eleito de Deus. E existem 3 inimigos que nós devemos combater, que é a nossa carne, que é o mundo e o diabo. Mas Deus, Ele nos dá armas e orientações para vencer tudo isso. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 30. Mateus capítulo 5, versículo 30. Mateus 5,30 diz assim: E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, irmãos, como nós mortificamos a nossa carne? Amputação radical. Então, se existe em nossa vida algo que tem trazido queda para as nossas vidas, tem trazido pecado para as nossas vidas, devemos cortar da nossa vida. Tem determinada pessoa que sempre traz fofoca para mim. A gente fica ali fofocando. Corte a amizade com essa pessoa. No trabalho tem determinada mulher que tem conversado comigo e tem me assediado. Corte. Tem determinada prática que eu estou vivendo. O celular tem trazido coisas que têm desagradado a Deus. Eu tenho ficado muito no meu celular e tenho visto muita coisa que tem desagradado a Deus. Corte tudo isso. Ele manda, irmãos, que nós sejamos santos. E para vencer a nossa carne, nós devemos nos abster de determinadas coisas. Muitas vezes até que nós gostamos. Eu me lembro de um casal de jovens que uma pessoa me conhecia muito bem esse casal e eles eram namorados e estavam vivendo uma vida de fornicação. Não eram casados e estavam tendo relações sexuais ilícitas antes do casamento. Mas no culto de Santa Ceia eles preferiam não tomar ceia porque eles achavam que iam estar pecando diante de Deus. Quando, na verdade, eles deviam acabar com a prática pecaminosa e tomar a ceia de forma normalmente. Então, eles acham que estão sendo mais espirituais, deixando a ceia, de tomar a ceia e continuar na prática do pecado. Quando, na verdade, eles deviam cortar a prática, vencer aquele pecado. Muitas vezes não é fácil, mas, às vezes, a pessoa faz com que aquilo ali aconteça. Um casal de namorados... O que é que tem ficar sozinho em casa? Muitos podem pensar dessa forma, mas nosso coração é pecaminoso, enganoso. Então devemos cortar toda e qualquer chance de chegarmos até aquela prática pecaminosa. Abra também lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Romanos 12, capítulo 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vimos como nós devemos mortificar o mundo, lemos lá
mortificar a nossa carne, lá em Mateus 5,30, e como nós devemos vencer o mundo, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, o crente, o eleito de Deus, ele foi transformado pelo sangue de Cristo Jesus. Então, o mundo, ele vai trazer muitas coisas que vão querer mudar a mente do homem. E ele diz, não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, vem muitas vezes pensamentos mundanos, teorias mundanas, feminismo, que tem entrado na igreja. E nós devemos ter muito cuidado com isso. O mundo, irmãos, ele tem tragado muitas vezes a igreja. Existem coisas que estão entrando nas igrejas. Então, o crente, ele deve se abster de todas essas coisas. Nós vemos aí legalização de aborto, vemos aí legalização de maconha, vemos aí tantas coisas que o mundo tem trazido para querer normalizar o homossexualismo. E isso tem entrado na cabeça das pessoas, tem cada vez ficado mais normais. Não vos conformeis com este século. Tudo isso é pecaminoso, irmãos. Nós devemos ter nossa mente sempre voltada para a palavra do Senhor. Então nós vencemos o mundo dessa forma, não nos conformando com este século. E o diabo? O diabo está ao nosso derredor. Como nós devemos vencer o diabo? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 13. Eu não vou ler todo, que os irmãos conhecem bem, fala exatamente sobre a tentação de Jesus no deserto. Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 13. O versículo 2, ele diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, como nós devemos vencer o diabo? Conhecendo a palavra de Deus. Sempre que o diabo atacava, queria confundir Jesus, ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. E porque muita gente hoje está sendo tentada e caída em tanto pecado, porque não conhece a palavra de Deus. Está há 30 anos na igreja, mas não conhece a palavra do Senhor. Às vezes é confrontado com alguma heresia no meio da rua, e ele concorda com a heresia, porque não conhece a palavra do Senhor. Quantas pessoas nós temos aqui no culto de doutrina? As pessoas não têm interesse de aprender a palavra do Senhor. Escola dominical. Escola dominical. É escola, irmãos. Nós estamos aqui para aprender. Quantos têm se colocado? Têm trazido seus filhos também para aprender. Jesus, ele passou vários momentos de oração. A oração também é uma forte arma contra o diabo. Jesus passou 40 dias orando. Então, quando ele saiu, ele estava fortalecido. Oração. Oração em casa, oração na igreja. Temos 5, 6 pessoas no culto de oração. O que você está fazendo na sua casa? O que você tem feito? Ah, mas eu oro em casa. Muitos podem dizer, eu oro na minha casa. Mas deve orar também em comunidade. Ah, mas o culto de oração, o pessoal só faz fofocar no culto de oração. Você chega ali fazendo um pedido de oração, algumas pessoas dizem, só fica fofoca. Repreenda o fofoqueiro. Se aquele irmão ali está com fofoca, eu fiz um pedido de oração, fulano foi dizer assim, repreenda aquele fofoqueiro, chame uma testemunha, chame 2, leve para o conselho. É pecado, irmãos. Fofoca é pecado, as pessoas têm esquecido isso. Todo o vosso procedimento, não é somente, eu creio em Cristo, eu fui salvo, fui eleito. Todo o nosso procedimento, do mínimo, deve ser uma vida santa e reta.
Então nós vimos qual deve ser as nossas armas para lutar contra a carne, o mundo e o diabo. E entendemos que um eleito de Deus, ele não vive pecando. Ele cresce dia após dia. Você tem crescido em sua santidade? Dia após dia da sua vida? Será que hoje você é melhor do que você foi ontem? Será que você, quando percebe que cometeu algo errado, você vai lá e pede perdão? Ou você deixa aquilo ali virar uma ferida maior? Ou você deixa aquilo ali se tornar um abismo, que quando chega num momento que não tem mais solução? Vida constante, crescimento em santidade. E como tem sido as guerras com os seus inimigos? Tem sido vencidas o pecado, aquele pecado de estimação que às vezes nós temos. Será que você tem vencido o pecado? Deixe, irmãos, deixe o pecado, se arrependa, olhe para a cruz de Cristo. O sangue de Cristo é muito precioso. Constantemente cresça na sua santidade. Mas eu quero falar também para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Talvez aqui todos conheçam, mas estamos sendo transmitidos também. Alguém pode ouvir essa mensagem e não conhece o Senhor Jesus Cristo. Queria pedir que você olhasse para a cruz de Cristo, que é somente por meio dela que Ele elege pela sua graça. Esse chamado, ele é eficaz, nós não podemos resistir, ele é irresistível. Ele santifica o seu povo. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo, porque somente através dele é que nós teremos a vida eterna. Amém, irmãos? Pedir que a igreja fique de pé, nós vamos orar e em seguida o nosso pastor irá fazer a bênção, dar a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai amado, nós mais uma vez te louvamos, Senhor. Queremos te pedir, Deus, que tu nos ajude, Pai, como crentes do Senhor Jesus Cristo, que fomos lavados, Senhor Deus, pelo teu sangue, sangue precioso. Muitas vezes é banalizado, Senhor Deus. Ouvimos tanto falar na cruz, ouvimos falar no teu sangue, que perdemos, Senhor Deus, a sensibilidade de quão sofrimento tu passaste, que o teu sangue é preciosíssimo, Senhor Deus. Amém. E tu desse esse sangue por amor de cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque mesmo não sendo merecedores desse sangue, dessa graça, tu nos escolheste. Tu nos deste, Senhor Deus, a tua salvação, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que tu nos ajude a mortificar o pecado, que a nossa carne, a vencer o mundo, a vencer o diabo, que todos os dias, Pai, nós guerreamos, Pai. Nos ajuda. Que tu possa despertar a tua igreja a estar presente nos cultos de orações, nos cultos de doutrina, nas escolas dominicais, a ler, Senhor Deus, livros que possam edificar a sua vida, Senhor Deus, livros cristãos, ler a tua palavra, Senhor Deus, possam crescer na tua graça, no teu conhecimento, para viver uma vida santa e reta diante de ti, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa a tua igreja, nos fortalece sempre, que nós possamos andar de mãos dadas como igreja do Senhor, juntos, todos no mesmo propósito, que é a tua glória. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida, nos santifica, dia após dia, Senhor. E se tem algum pecado, Deus, que tem afligido a nossa vida, que tem tirado a nossa alegria, Pai, na tua salvação, que o Senhor remova, que possamos deixá-lo, que possamos, Senhor Deus, ser transformados pelo poder do teu evangelho, Senhor Deus, através da tua palavra, que foi um dia pregada em nossos corações, Senhor. Abençoa a tua igreja. Nós te oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Perceberam a mensagem de hoje de manhã? Vida de santidade e suas características? Cristo morreu na cruz. Ele morreu para nos livrar da culpa do pecado e do poder do pecado. Através do seu resgate sacrificial, ele faz tudo isso para nós e em nós. Mas não depende somente disso.
Pela pregação de hoje, nós vimos que uma vida de santidade precisa ser vivida de maneira piedosa diante de Deus. E a piedade tem dois aspectos. Um é pessoal. É que nós, agora, no poder do Espírito, devemos mortificar a nossa carne para o pecado. Rejeitar completamente o pecado. E a outra é uma vida de obediência. Obediência à vontade de Deus. Por isso ela se chama vida piedosa diante de Deus. Amém por isso? Amém. Então vamos orar, vamos dar a bênção, receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai, a comunhão e as ternas consolações do seu Santo e Divino Espírito estejam sobre vós, irmãos, hoje e eternamente. Amém.